Graças a Deus, no Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Bom dia. Hoje eu trago mais um vídeo, mais uma reflexão, né? Na série de Revelation for the Revolution. Dessa vez, o número 51. Não sei como eu escrevi lá, mas né? Ó, trovão, papai do céu tá bravo, né? E vocês vão entender a razão pela qual, né, elegi esse título, né, no decorrer do vídeo, né? Mas vamos lá, fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos, porque Tu és um Pai que ama seus filhos, e como Tu mesmo disseste na Sagrada Escritura, um Pai que ama seu filho, disciplina seu filho. Sim, como Tu não quer que nos percamos, nos afastamos de Ti, nos criamos asas e cada dia mais nos afastemos de Ti, Tu nos disciplina, Deus. Sim, muitas vezes colocando limites em nós. Até nisso, Senhor, podemos Te glorificar no conceito de que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, até mesmo a dor, nos limitando. A mão do oleiro limitando, colocando limites à forma que Ele não quer o vaso de honra. Muito obrigado, Pai, porque até nisso podemos ver o Teu cuidado, Senhor, nos disciplinando, cuidando de nós, Pai. Nós Te adoramos, Te glorificamos, porque Tu és um Deus bom. Glórias a Ti, Pai. Venha falar conosco, ó Deus, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Venha falar conosco, derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos aqueles que o Senhor escolheu, em nome de todos os Teus filhos. Venha falar conosco para que possamos saber o que é do Teu agrado, da Tua vontade. Que eu aqui me diminua, Senhor, que eu não venha falar das minhas próprias vontades, mas que eu fale o que é do Teu querer, Senhor. Glórias a Ti, nós Te adoramos, Te glorificamos, porque Tu és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Vou abrir o texto aqui. Primeiro texto está... Deixa eu ver aqui. Está lá em Lucas, capítulo 11. Né? Lucas, capítulo 11, do 29 ao 32. Está intitulado Sinal de Jonas. Estou lutando contra o vento aqui. Mas vamos lá, vai lá. Né? Vamos lá. Vou ler aqui. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Vou fazer um parênteses aqui, né? Vou dar uma pausa aqui, né? Vou ler novamente aqui, tá, gente? Eu li para a gente entender o contexto, mas vou ler agora meditando, né? Vamos lá então, a partir do versículo 30, né? Ou seja, tá. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração, né? No sentido de que, uma vez que Deus levantou Jonas para alertar os ninivitas do mal que eles estavam fazendo, para se arrepender, né? E consertarem o seu caminho, e assim que a punição não seria tão mais rigorosa, né? Assim, sim, quantos e quantos homens, seja até mesmo Jesus Cristo, né? Podemos dizer o Deus unigênito, para nos alertar, né? Assim como Jonas serviu para alertar os ninivitas, Jesus Cristo nos serve para alertar, né?
essa geração aqui, né? Enfim, depois vem aqui e fala: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, né? Quem é a rainha do sul? A rainha Sabá, né? Uma vez que a rainha Sabá queria saber mais a respeito de Salomão em sua sabedoria, né? E daí foi até Salomão, veio de longe, né? Veio de longe para especular Salomão a respeito da sua sabedoria. Ela que era uma rainha de origem pagã, né? E veio buscar sabedoria com Salomão. E sim, acreditou, viu, visualizou, e sim, a sabedoria de Salomão acrescentou nela a vida, ao ponto de que ela fez razão à sabedoria de Salomão, ou seja, fez sentido, introduziu em sua vida a sabedoria de Salomão. E o que diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e os condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. O que ele quer falar aqui? Talvez fica essa pergunta: mas o que tem a ver? O que tem a dizer, né? Ninivitas se levantará, né? A rainha do sul se levantará, sabe? Tanto como os ninivitas, como a rainha do sul, sendo de origem pagã, né? Era povos que estavam assim à margem da razão de Deus, ou seja, mas se converteram, né? Mas o que tem a ver? Eles vão se levantar para condenar o homem dessa geração? Sim, é o que está falando aqui. Mas por quê? Você sabe que o juízo, assim como está, creio em Apocalipse, que profetas farão parte do juízo, né? Auxiliarão no juízo. Quem são os seguidores de Cristo? Profetas, digo assim, apóstolos, né? Como se fossem apóstolos, né? Apóstolos, sim, farão parte do juízo. Por quê? Creram, né? Seguiram Cristo. Então, nesse contexto de hoje, quem são os apóstolos de hoje? Assim como no tempo de Cristo, de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo, apóstolos eram aqueles que estavam seguindo Jesus Cristo realmente, de verdade, né? A serviço dele. E hoje, quem são os apóstolos, né? Quem são? Aí fica a pergunta. Esses farão parte do juízo. Sim, farão parte, porque a razão deles será a razão do juízo. Entende? Quem são esses? Por que razão Jesus veio? Veio buscar quem? Quem são esses? Humilhado, oprimido ou exaltado? Glorificado pelo homem? Fica aí a pergunta, né? Vamos lá, aqui só estou explanando, né, que sim, haverão pessoas aqui nesse tempo que a razão dessas pessoas fará razão do juízo, ou seja, o juízo será em prol dessas pessoas, né? Ou seja, como se fosse o gatilho, despertando a ira de Deus. Deus falando assim: já não dá mais não, não dá mais, já estão pintando, bordando com meus filhos, quer saber? Deixa eu aparecer por aí, porque até agora eu aguentei, agora não vou aguentar mais não. É mais ou menos assim, né? Tá, então, agora eu vou ler outro texto. Está lá em Mateus 11. Então li Lucas 11, agora Mateus 11. Do 20 ao... Tá um pouco de vento aqui. Do 20 ao 24. Vamos lá. Então Jesus começou a repreender as cidades, nas quais ele tinha feito muitos milagres. Deixa eu ver. Tá. As quais tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês.
E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Aqui ele fala, gente, 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ou seja, mais ou menos onde foi o palco, né, do ministério de Jesus, né, as principais momentos do ministério de Jesus foram acontecidos nesse triângulo, é chamado triângulo evangélico, né? Ou seja, e sabe que Jesus, por mais que ele tenha feito muito lá de sinais, de pregação, pouco se manifestou em relação aos outros lugares longínquos que ele fez, né? Só fazendo correlação com o texto anterior, a rainha do sul veio de longe para escutar Salomão, né? E nesse contexto aqui, gente, né, no tempo de Jesus, por mais que Jesus tenha se desdobrado naquele local, muito pouco ele conseguiu converter naquele local, e mais sim externamente, né? Ao ponto de que nenhum profeta conseguirá realizar grandes obras na sua localidade, na sua casa, né? Na sua localidade ele será desprezado, né? Enfim, aí ele fala, gente, você sabe o que é mais interessante? Que Jesus fala com tanta certeza de penalidade, como se realmente a justiça de Deus imperasse duramente ali. Porém, ele nem tinha feito o maior seus feitos, que é entregar a sua vida. Agora eu lhe pergunto, nós aqui nesse tempo, né, que sabemos o que Jesus passou, né? Como poderíamos imaginar que Deus falaria conosco se Jesus ainda não tinha entregado a sua vida, né? Como podemos imaginar que Deus falaria conosco, né? Sabe que, creio, gente, no momento mais difícil de toda a história da humanidade para Deus, creio aquele momento em que Deus escuta do seu filho: meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Sabendo que Jesus, né, um pouco antes, tinha clamado ao seu pai: Pai, se possível for, faça de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Clamou 3 vezes, né? Jesus fez tudo que foi designado, porém no finalzinho da sua vida, sentindo-se sozinho até mesmo de Deus, ao ponto de que nem chamou nesse momento Deus de Pai, e falou: meu Deus, por que me abandonaste? Imagina você sendo pai, imagina seu filhinho, sua filhinha, diante de um cenário na sua casa em que os assaltantes invadem a sua casa e violentam seu filhinho, sua filhinha, e você parado, e sua filhinha, seu filhinho falando para você: papai, você não vai fazer nada, papai, você não vai fazer nada. Imagina se não sangrou o coração de Deus, se não rasgou o coração de Deus, para que certamente o povo de Deus fosse sarado, fosse curado, né? Sabe? E daí? Agora eu te pergunto, como Deus falaria conosco nesses dias, uma vez que sabemos tudo o que passou? E daí? Sabemos até demais, né? Mas e daí? Basta saber? Se sabemos e não vivemos, isso significa o quê? Senão hipocrisia? Isso é abominável a Deus. Se sabemos tudo a respeito da misericórdia, mas não somos misericordiosos, hipocrisia, abominação, tá? Então, imagina, no cenário evangélico, sabe? Por exemplo, sabendo você que lá Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram os
centro evangélico, né? Imagina, no meio evangélico, que sabe-se muito, né? Lá está o teor do conteúdo da Sagrada Escritura, porém, muitas vezes pouco se vive. Imagina como Deus não estaria falando, o que Ele iria falar. Fica na imaginação, só Deus falando, tá? Tipo assim, você está achando que meu filho morreu à toa? Você está achando que eu entreguei a vida do meu filho à toa? Você está achando que eu ouvi meu filho falar, meu Deus, por que me abandonaste à toa? Você acha que eu não fiz isso para te ensinar algo? Você aprendeu algo com isso? Você que fala tanto no meu nome, aprendeu algo com razão do meu filho? Fica aí a imaginação. Estava falando a respeito da ira de Deus, né? Agora vamos lá um texto em que esclarece mais ou menos a ira de Deus. Traduzida também no juízo, né? Juízo de Deus, né? Ou seja, no dia do juízo de Deus. Vamos ver aqui. Está lá em Romanos 1. Romanos 1, do versículo 18 ao 32. Está intitulado A Injustiça e a Impureza dos Seres Humanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Impiedade é aquele que não tem piedade. Injustiça, uma vez que a justiça de Deus é a misericórdia, sendo injustiça, a falta de misericórdia, né? Vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. O que é verdade? Jesus Cristo, o que Ele falou da misericórdia? Sim. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Poxa, sabemos de tudo. Porque Deus lhe manifestou. E como manifestou? Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu poder, a sua divindade, claramente se conhecem desde os primórdios, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, pois sabem, mas se não fazem, como Deus mesmo disse a fazer, né? Sim, se estabelece a culpa. A culpa se estabelece quando a gente sabe, mas não cumprimos. Nós sabemos de tudo. Tudo. Quando se fala que a Cafarnaum, no texto anterior, ou seja, que, enfim, lá no antigamente que sabia menos, sabe, a punição seria mais leve. Mas como a gente sabe bastante, e muito mesmo, sabemos de tudo que Deus podia ensinar para a gente. Inclusive, se Ele não entender por palavras, Ele desenhou através do finalzinho da vida de Jesus Cristo a respeito da misericórdia, né? Desenhou, está tudo bem explicado, gente, muito bem explicado. Então, se não aprendemos, se não fazemos conforme Ele nos orientou, então tá bom. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem e semelhança ao ser humano corruptível. Gente, na real, tá ligado que quando a gente fala imagem, já leva o pensamento de idolatria. A maior idolatria em quantidade é o homem ser o seu próprio Senhor. Sabemos que o Senhor, Deus vivo, deve ser o Senhor da nossa vida. Uma vez que nós nos colocamos no lugar dele,
nós estamos nos idolatrando. Uma vez que nós somos donos do próprio nariz, nós estamos idolatrando. Uma vez que nós temos dinheiro e não precisamos de Deus, nos fazemos senhor da nossa própria vida. Estamos nos idolatrando, é a mesma coisa. Tá. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos ser humano, aves ou quadrúpedes, aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até mesmo as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus se entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Em resumo, gente, a gente está vivendo um tempo que é exatamente aquilo que ele falou. Como se o certo fosse errado e o errado fosse certo. Como se no tempo de Noé, casavam-se, davam os casamentos, comiam, bebiam, faziam os seus negócios. Deus veio o dilúvio. Como no tempo de Ló, casavam-se, davam os casamentos, comiam, bebiam, faziam os seus negócios. Deus terminou aquele povo com fogo. Olha, o cenário está perfeito. Perfeito. Sabe? Quando o Senhor fala, vigiem, vigiem. Vigiem para que não acabe o azeite da sua vasilha. 5 virgens que estão acabando essa gente. Presta atenção, 5 virgens. Né? Puxa, acabou meu azeite. Dá um pouquinho de azeite, não. Vai comprar com aquele pessoal que está vendendo azeite lá. Gente, nós estamos nesse tempo. Enfim, pode até banalizar o que eu estou falando. Mas claro, não aconteceu ainda, pode parecer banal. Mas você sabe o que vai acontecer. Ao sensato pouca palavra basta. Mas ao insensato não adianta que eu ficar falando, não vai adiantar nada. E tá tudo certo, ado, cada um no seu quadrado, ema, cada um com seus problemas, né? Enfim, tá chegando. Né? Mas tá bom. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor. Porque, Senhor, tu tem uma paciência, Senhor, fora de sério. Fora do sério, Senhor. Tu esperas 50, 60, 70, 80, 90 anos, Senhor, teu filho voltar. Sim, assim como fizeste, Senhor, com o filho pródigo. Pegaste um banquinho, ficaste esperando ele dias, esse meu filho vai voltar, eu sei que ele vai voltar. Tu parou a sua vida para esperar seu filho voltar, Senhor. Ao ponto que ele voltou,
E ao ver lá no horizonte um pontinho, tu saiu correndo em direção a ele. Beijou, abraçou. Ele até falou: pai, pequei contra o céu, contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, deixa eu ser pelo menos teu servo. E o Senhor falou o quê? Servos, peguem a veste nova, sandálias novas, aliança nova, mande matar o bezerro gordo, que esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto, reviveu. Hoje vai ter festa. Glórias a ti, Senhor, que tem uma paciência, Senhor, mas até a tua paciência tem limite, ó Deus. Pai, em testemunho que muitos e muitos e muitos estão nos seus 60, 50, 40, 50 anos. Em testemunho, e tu está esperando esse banquinho eles voltar e eles não voltam. Em testemunho que Cristo mesmo mencionou: eu vim buscar todos aqueles que o meu Pai me confiou. Ao ponto que ele foi focado, entregou sua vida caladinho, porque sim, sabia, estava focado na missão, concluiu a missão dele, sim. Diante da glória dele, ele vai levar todos aqueles que o Senhor confiou. Pai, em um cenário como vemos hoje, Senhor, esse mundo de ponta cabeça, Senhor, crueldade sem limite, ó Deus. Em testemunho que podemos dizer só Deus na causa. E de fato, Senhor, tu mesmo fala, pro homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, ó Deus. Em testemunho, a profecia de Joel, que uma vez que a igreja tivesse derriçada, morta, desfalida, tu enviarias abundantemente os teus santos espíritos para avivar a tua igreja. Em testemunho que Cristo viria, como foi, ou seja, em espírito, viria antes do tempo do teu juízo, porque senão nem esses teus escolhidos, que era para ser salvos, se salvaria se ele não viesse, ao ponto que estão derriçados, como uma ovelha perdida, machucada, ferida. Pai, tem compaixão desse teu povo, Deus. Sabemos que tu vem. Assim, cumpre, Senhor, se é da tua vontade, se tu vê que é a tua hora, Senhor, cumpre conforme a profecia de Joel. Derrama teu Santo Espírito abundantemente sobre a face da terra, Deus, para avivar a tua igreja, para levantar os seus. Que Cristo venha, através da graça do teu Santo Espírito, Senhor, socorrer essa ovelha machucada, ferida, perdida, acurralada, machucada pelo lobo, ó Deus. Clamo a ti em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Que se cumpra se é do teu querer, Pai. Se cumpra essa profecia de Joel e venha avivar a tua igreja, Senhor. Tem compaixão dos teus, que o lobo cegou, machucou, afugentou, Deus. Tem compaixão dos teus. É o que eu clamo a ti em nome de Jesus. Seja feito tudo conforme o teu querer. Amados, Romanos 8, 26, né, que o Espírito Santo ora em nós, quando a gente não sabe o que orar, ora em gemidos inexprimíveis. Assim, clamo a Deus, em nome de Jesus, que venha orar através de mim para esses que estão orando conosco, pois eu não sei o que eles precisam, mas tu, Senhor, sabes, tu que é o Pai deles, e sim, és tu, Senhor, que enxuga as lágrimas deles quando estão chorando. Assim, clamo a ti, Pai, em nome de Jesus, pela graça do Santo Espírito, venha orar pelos teus filhos, Senhor. Através de mim, que irei proferir aqui gemidos inexprimíveis, mas sejas tu. Pela minha razão de fé, creio que tu orará por eles, ó Deus. Clamo a ti em nome de Jesus. Quando joguei pro lato nagas. Tanamena teshina nyodi mena ta kelas. Joro Allah menur kamena cheshinga nur menan. Kaime hamis nur la kalari Allah la toshina garor menan. Yine diyor Allah malan ta jor le tükenet. Minot ha esnur la megan turlare shegini matai miren Allah not. Shir Allah megan tut. Jar kini Allah manurlat. Kai kamberan tuşunur minola tanan çeno kameni al terör etiş dur minana tal na hay mikat niş nola hemenot
Agora, o remiro lá na Xinhanga, mas no relato, o Isnur Milanata, Kenemino de Vedas Niru Latania, Temisiel, Kiri Landaramano Lantade, Tesnana Naga, Shurlet Nohame, Ushnan. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus. Tchau, tchau.